surgiu esse começo de negociação e que, pelas minhas apurações, eu via sempre muita confiança do lado do Corinthians, presidente. Boa tarde. Boa tarde, Hernan. Boa tarde ao Rizek, ao Lédio, ao Lino, Paulo Nunes. Prazer bem grande estar aqui com vocês, falando de Corinthians. Bom, Hernan, a gente começou com... Tem um barulho aqui. A gente começou com um planejamento desde o início da gestão, né? A gente vem reduzindo bastante a folha de pagamento, a gente tem uma redução aí considerável dentro do departamento de futebol, com a saída de muitos atletas, com empréstimos, alguns saíram em definitivo, e também as reduções que foram feitas dentro do clube, nos outros esportes, no clube social. A gente, de imediato, no orçamento desse ano, a gente tem uma redução aí de 20% em todos os departamentos, e no futebol foi uma redução maior nesse início de ano, para que chegasse esse momento a gente pudesse, surgindo oportunidades, isso que a gente vem falando desde o início da gestão, poder reforçar nosso time, né? E essa hora chegou. Acho que o nosso departamento de futebol trabalhou muito bem com esses atletas que, nesse momento de crise, que não é só no Brasil, não é só no Corinthians, isso ficou muito claro, né? No mundo todo, em todos os setores da economia e também no futebol de todo mundo. Então surgiram essas oportunidades para que a gente trouxesse grandes jogadores, e tudo dentro do nosso orçamento, tudo bem planejado e sem nenhum tipo de irresponsabilidade, vamos dizer assim, como a gente tem escutado muito aí de alguns jornalistas, alguns torcedores. Duílio, certamente a gente vai perguntar ainda muito sobre essa questão da redução da folha, dos jogadores que foram dispensados, mas eu queria seguir na curiosidade do Hernan, que é a minha também, porque não é todo dia que o futebol brasileiro traz um jogador do nível do William. Jogador da última Copa do Mundo, jogador que atua no futebol inglês, que é a liga mais rica do mundo, que tinha mercado na Europa. Eu queria entender como surge essa possibilidade, essa vinda do William para o Brasil. Porque, reitero, eu acho que, embora o Renato Augusto seja um grande jogador, o Juliano seja um grande jogador, a gente está falando de um atleta que tinha contrato nesse caso, né? Que estava empregado no Arsenal, não é em qualquer clube. Então, como é que se deu esse negócio? Partiu do William? Ô, Corinthians, eu quero voltar, é uma escolha de vida, quero jogar no Brasil. Partiu de vocês monitorando. A gente sabe que o pai do William é conselheiro do Corinthians, que o William é torcedor do Corinthians. Como surgiu esse negócio, o William no Corinthians? Bom, vamos lá, Rizek. Desculpa, Hernan, eu acabei deixando para trás esse pedacinho aí da resposta. Mas isso é interessante, né, da gente ver, né, Rizek? Os jogadores querem jogar no Corinthians, né, ao contrário do que a gente escutava há muito tempo. O William é um caso muito claro disso. O William nasceu dentro do clube, fez a base por aqui, estourou como jogador e depois saiu do país e está muitos anos fora, né? É um jogador, como você disse, que tinha contrato com o Arsenal de mais 2 temporadas, e isso é possível dentro dos valores praticados no futebol, na Premier League, como você colocou, para mim a melhor e maior liga do mundo, né? Com a vontade do jogador, e isso pesou muito, né? O atleta quis voltar para o Corinthians, não vinha passando um bom momento no Arsenal, então a gente estava monitorando e chegou a possibilidade dele sair, sempre, lógico, com o mercado da Europa, com muitos clubes atrás. Então isso fica muito claro, a vontade do atleta só é possível por isso, lógico que com um esforço muito grande do Corinthians, como já coloquei, de espaço em folha, mas é um jogador que permite também ao Corinthians, por ter esse tamanho, em alguns tipos de investimento de patrocinadores, por exemplo. Mas o que pesa muito, e até deixar isso claro, o William abriu mão de muito dinheiro no seu contrato com o Arsenal para poder voltar para casa e jogar no Corinthians. Então acho que esse foi o principal fator, né? A vontade do jogador. Eu lembro do William em 2007, saiu muito garoto e, confesso, não imaginava que ele voltasse ao futebol brasileiro nesse momento da vida dele, né? Com o potencial que ele ainda tem. Carlos Eduardo Lino, presidente do Corinthians, está conosco ao vivo aqui no Seleção. Presidente, boa tarde, um prazer. Eu gostaria de lhe perguntar ainda sobre essa equação financeira, né? Sobre essa composição, sobre essa moldagem de elenco em função da questão financeira. Qual é o nível de risco que o Corinthians está correndo? O Corinthians está apostando em que tudo dê certo para que a receita aumente e para que o Corinthians, com essa receita, consiga pagar o passivo, ou parte dele, administrar, pelo menos, de forma coerente e projetar um futuro mais rentável, pelo menos de rentabilidade, de entradas maiores. Mas qual é a dose de risco que vocês estão colocando nessa equação aí? O que não pode dar errado?
Lino, boa tarde, prazer estar falando com você. Não entendo assim como lógico que tudo na vida, né, qualquer tipo de investimento em qualquer setor existe um risco, mas como eu coloquei, o Corinthians vem trabalhando dentro de um planejamento já feito há muito tempo, antes até da eleição, que a gente já vinha estudando algumas possibilidades, e depois com esse período aí de 7 meses, né, é bom lembrar que o Juliano foi o primeiro jogador apresentado pelo Corinthians no ano, né, em julho, se eu não me engano, quer dizer, fim de julho, início de agosto. Então, acho que isso em nenhum clube do futebol brasileiro aconteceu, em qualquer divisão, da chegada de nenhum jogador e só saídas, né? Então, isso foi feito dentro do planejamento. Agora, em relação a risco, não, eu não enxergo assim. A gente tem hoje a folha, com a chegada do William, vamos ter uma folha aí menor do que tínhamos no fim do ano passado, como Renato Augusto, como Roger Guedes, Juliano, são jogadores de seleção brasileira que se juntam a outros grandes jogadores, né, que a gente tem no elenco. Hoje a gente tem, pela manhã tínhamos treinando aqui 4 jogadores, né, que estavam na última Copa do Mundo. Lógico que isso traz novas receitas, a gente vem trabalhando em cima disso, isso traz resgata a autoestima da torcida, a confiança no nosso time, no nosso clube, e consequentemente isso traz novos resultados, como aumento de patrocínios, como receita de bilheteria que o Corinthians há 7 anos não tem, né, desde a inauguração de sua arena em 2014, e o Corinthians passará até agora, mas a gente, estando no Corinthians, a gente nunca grita gol antes da hora, né, é uma coisa que a torcida fala. Então a gente fez tudo isso dentro da realidade que a gente tem hoje. Agora, isso tudo pode melhorar muito, né? Como você colocou, isso pode trazer novas receitas, mas não estamos arriscando, não estamos gastando mais do que o previsto e a gente só tem coisas boas a vir, vamos dizer assim, né? A gente tem novas receitas a buscar e com o mesmo custo, aliás, um custo menor de folha do futebol, especificamente falando, do que tínhamos no início do ano. Simples, tiramos mais de 20 atletas e trouxemos 4, né? Todos os 4 chegaram e ainda a gente tem uma economia de receita. Mas não tenha dúvida que isso vai trazer muitos outros negócios e muitas receitas novas, tendo um time competitivo. Duílio, eu vou pegar uma carona, vou furar a fila aqui do LED, porque eu queria fazer um comentário em cima da informação que você passa aqui, da folha estar menor agora do que estava no último Campeonato Brasileiro. Você, pouco tempo depois de ser eleito presidente, participou aqui do Seleção e dizia que o tom da sua gestão seria da austeridade, do Corinthians diminuir a dívida, né? E a folha agora está menor. Então, se a folha agora está menor, com um time que inegavelmente é muito melhor do que o time do último Campeonato Brasileiro, você concorda que nos últimos anos o Corinthians contratou jogadores em quantidade, em profusão, tendo folha cara, se era maior do que a folha de hoje, e o Corinthians então contratou mal nos últimos anos, e que então a sua gestão agora está tendo que fazer um trabalho meio que de limpeza de uma gordura financeira de investimentos mal feitos no futebol dos últimos anos? Rizek, eu não concordo e te explico por quê. Lógico que nós todos, ninguém, né, nem aqui dentro, nem fora, nenhum corintiano estava satisfeito aí com o desempenho do time nesses últimos 2, 3 anos. A gente não vem fazendo bons campeonatos e o Corinthians tem que estar sempre brigando lá em cima pelo tamanho que tem. Mas o futebol, a gente erra e acerta, né? Numa contratação, a contratação boa é aquela que dá certo. A gente viu alguns exemplos de jogadores que foram contratados aí nesse período, que foram muito questionados e que hoje nos ajudam bastante. É o caso, por exemplo, do Gustavo, né? O Gustavo Mosquito. Foi um jogador que chegou, fomos muito criticados, ele foi emprestado. Quando trouxemos de volta, se não me engano, o treinador era o Thiago Nunes ainda, fomos mais ainda criticados e hoje ele é um dos grandes jogadores do elenco, é o jogador que vem fazendo bons jogos e vem nos ajudando bastante. O Ederson hoje, que está no Fortaleza, é um ativo muito grande do clube, foi também um jogador desses contratado na época, não conseguiu se firmar no Corinthians, acabou não indo bem, emprestamos e hoje ele faz um campeonato espetacular pelo Fortaleza. A gente tem aí diariamente procura para transferência, para venda do atleta. O Richard, seguindo o mesmo exemplo, também no Corinthians acabou não indo muito bem, não tendo muito espaço. Hoje no Atlético Paranaense faz um ótimo campeonato. Agora nós mudamos a forma de fazer, né? Muitas vezes o Corinthians, isso foi feito em 2009, 10, 11, o Corinthians trouxe muitos atletas
que eram promessas e a maioria deles vingou aqui, né? Então, e ganhamos todos os títulos possíveis com aquele time. E dessa vez a gente acabou não acertando tanto, né? Então, não falo de má gestão, mas falo de mudança de forma de contratar. E fizemos nesse ano umas contratações mais pontuais, sempre em cima das necessidades do elenco, né? E acho que agora a gente tem um elenco mais equilibrado, um time muito forte, um elenco mais equilibrado. Lógico que faltam algumas peças, mas o meu discurso, como você colocou no início da minha gestão, ele continua. É momento da gente organizar a casa, da gente melhorar a parte administrativa, a parte financeira, e a gente vem fazendo isso há 7 meses. Por isso, a possibilidade de reforçar um pouco agora, mas continuando sempre com o pé no chão. Tem muita coisa para ser feita, tem muita despesa que a gente precisa reduzir, a gente tem que trazer muita receita nova. O problema não está resolvido, mas a gente conseguiu já dar um bom passo para que a gente comece essa recuperação também com resultados dentro de campo e trazendo a Fiel junto, que isso é o que nos fortalece muito. Lédio Carmona. Olá, Duílio. O senhor falou que tudo que o Corinthians está fazendo agora foi planejado. Em termos de nome das peças que o Corinthians contratou agora, esse planejamento já existia em torno deles? Vocês já tinham esses nomes mapeados bem antes deles, de o Corinthians ir à luta atrás deles, ou foram negócios de ocasião? Vocês tinham a estrutura financeira, mas os nomes não estavam certos, ou os nomes já estavam escolhidos bem antes do movimento de mercado? E a outra pergunta que eu queria fazer é a seguinte: o senhor acha que a diferença, não só do Corinthians, para os outros grandes do Brasil, que hoje é muito grande para o Flamengo, tecnicamente e na parte administrativa, pode diminuir, digamos, num médio espaço de tempo, ou vai levar mais tempo? Bom, Lédio, vamos para a janela de transferência para caso ocorressem oportunidades. Como eu disse, né? Alguns jogadores, sim, a gente vinha conversando e monitorando, é o caso do Renato Augusto e Roger Guedes, que estavam na China, e existia também nesse grupo, vamos dizer assim, que a gente vinha acompanhando desde o início do ano, o Paulinho, que eram jogadores que tinham dificuldade de retornar à China para que pudessem seguir seus contratos. Então, esses a gente vinha conversando e acompanhando de perto. O caso do William foi um caso que surgiu agora recente, e do Juliano também, com a saída dele lá da Turquia. Então, tínhamos o planejamento financeiro, lógico, né, isso que foi feito. Agora, nomes, tinha os favoritos. A gente, quando faz uma relação de peças e de carências do elenco, vamos dizer assim, a gente sempre coloca o treinador nos 11, 12, junto com o Roberto. Era um pedido do Tite quase que em todas as janelas. E conseguimos só hoje, 10 anos depois, aproximadamente. Mas o planejamento foi feito em cima do dinheiro, em cima de poder ter uma margem para que a gente trouxesse esses jogadores de alto nível e que a gente melhorasse nosso elenco. Paulo Nunes. Boa tarde, presidente Duílio. Um grande abraço a você, meu amigo. Eu vou partir para outro caminho. Eu vou partir para a parte esportiva, a parte técnica, né, da equipe do Corinthians. Eu acho que ninguém melhor do que vocês da gestão, né, da direção corintiana, sabe, né, do que era capaz de contratar. Eu não trabalhei nem em economia, não pretendo trabalhar, então a minha preocupação é a parte técnica da equipe. Essas contratações elevam demais o futebol brasileiro, e isso me encanta. Eu gosto de times fortes, eu acho que o Corinthians precisava urgente, né, de contratações. Né, o tamanho das contratações, eu não esperava esse tamanho, mas eu acho que o Corinthians precisava dessas contratações. Eu acho que é um time de uma tradição enorme, que não precisa fazer comentários a respeito disso. E eu acho que essa gestão mostra o que o Corinthians está querendo. Né? Agora eu não sei se o Corinthians está querendo para esse ano ou para o ano que vem. Com a capacidade desses 4 jogadores contratados, Duílio, eu vejo o Corinthians disputando, lógico, tem praticamente 12 pontos atrás de um título do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que é diretamente ligado a esse ano uma Libertadores. É esse o pensamento? Essas contratações buscam isso? Porque além de você chegar numa Libertadores, isso é um investimento. Se a gente pensar no alto custo das contratações, mas isso é um investimento que o Corinthians pode ganhar muito lá no futuro. Meu amigo Paulo Nunes,
prazer estar aqui falando com você, boa tarde. É isso, Paulo, a gente viu muito, né, nesses dias aí, a gente sabe que todo torcedor, todo brasileiro é um pouco treinador, né, e ultimamente, para discutir Corinthians nesses últimos dias, todos viraram economistas também. Mas eu acho bacana isso, o torcedor está se preocupando também com a parte financeira do clube, o torcedor hoje, ele está empoderado, vamos dizer assim, com as redes sociais, ele tem acesso a números, ele tem acesso a informações a cada minuto, tudo que acontece dentro do seu clube de coração. E agora falando de parte técnica, sim, o planejamento nosso é realmente, como eu disse, e o Rizek citou no início da minha gestão, eu coloquei que o título do Corinthians esse ano seria pagar contas, né? Isso não mudou. Mas hoje, com essa janela de transferência que para nós ela foi maravilhosa, vamos dizer assim, por conta de muitas dificuldades também da pandemia, como eu já coloquei há pouco, a economia no mundo, os clubes todos passam por dificuldade, o problema da China, né, que alguns anos atrás levaram muitos de nossos atletas, né, dos potenciais, o caso do próprio Renato Augusto, por exemplo, que saiu naquela época, o Gil, o Ralf e alguns outros. Hoje, com esse problema, infelizmente, da pandemia, mas foi possível trazê-los de volta em condições muito boas, né? Os jogadores não poderiam voltar para a China, não poderiam exercer seu contrato, então isso facilitou bastante. Então, nem nós sonhávamos com uma janela maravilhosa, isso eu confesso a vocês, da possibilidade de trazer 4 jogadores de alto nível, né? Como esses que chegaram. Então, o planejamento nosso mesmo era para o ano que vem a gente vir mais forte. Com essa chegada, eu concordo com você, com as chegadas dos 4 que vieram agora e com o trabalho que já vem sendo feito pelo Silvinho. Hoje o time está organizado, esses atletas que chegaram pouco jogaram, né? E o time já reagiu bastante, já está em 6º lugar na tabela. Então eu, como presidente do Corinthians, eu tenho que sempre pensar no máximo, né? Sempre pensar grande e lógico que a gente nunca pode deixar de pensar num título. Mas o planejamento é esse, que a gente chegue numa Libertadores esse ano e que o ano que vem, com as reduções e os cortes de despesa e as novas receitas que a gente pretende trazer, reforçar um pouco mais no início do ano para que a gente faça um ano aí em condições de brigar por todos os títulos, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, tudo que a gente vier a disputar. Então, concordo, eu acho que o Corinthians subiu de patamar, tem condições de brigar de igual para igual com qualquer time e nós temos o maior reforço chegando, né, que é a Fiel, é a torcida voltar para a nossa arena. Então, esse reforço nenhum clube tem, é uma torcida que apoia 90 minutos o tempo todo, é muito fiel, nos acompanha no Brasil inteiro, no mundo todo. Então, quando a gente tiver a Fiel junto, aí o time fica ainda mais forte, podendo brigar realmente por título, mas a gente sabe da dificuldade, da distância, do momento do campeonato, da qualidade dos times que estão à frente, mas a gente tem que pensar no jogo a jogo, pensar agora no nosso próximo adversário, mas existe, lógico, que a vontade e a esperança e o desejo, e nós temos que brigar por isso. O Corinthians tem que brigar sempre por título, pelo tamanho que ele tem. André Hernan? Queria, presidente, perguntar sobre o Roger Guedes. A gente tem a volta do Juliano, do Renato Augusto e do Willian, que são jogadores experientes. São jogadores que eu entendo que o Corinthians não vai fazer dinheiro numa futura venda. E o Roger Guedes tem essa possibilidade sim, porque quer figurar na seleção brasileira. É um jogador que eu tenho informação que ele abriu mão de quase 6 milhões de euros na rescisão com a China, naquelas noitadas lá viradas lá que o empresário dele, o Paulo Pitombeira, virou ali para conversar com os chineses e conseguir essa rescisão. Essa é a ideia, um jogador que abre mão e que já tem uma identificação, não entrou em campo e já tem uma identificação. O Corinthians ter um retorno financeiro lá na frente com esse jogador jovem? Bom, ótima pergunta. Sim, lógico que sim, é o jogador mais jovem de todos, um potencial muito grande. Eu gosto muito do futebol dele, nós conversamos para ele vir ao Corinthians antes de ir ao Atlético Mineiro, infelizmente na época não deu certo. Acabou indo para a China e retornou agora. É um jogador que o Corinthians fez um investimento não alto, mas também em direitos econômicos. É bom a gente deixar isso muito claro aqui,
pelo momento, né, o Corinthians fez algumas... a forma de negociação com todos os atletas, mas em específico do Roger, pela sua idade, pelas propostas que existiam altas, né, de compra dos seus direitos, ele ficando livre, ele abriu mão não só desses 6 milhões, como você colocou na sua rescisão na China, no período de contrato que ele ainda tinha, como também de propostas muito maiores do que a do Corinthians em termos de salário e principalmente em termos de aquisição dos direitos, vamos dizer assim, né? O jogador livre, é lógico, você não tem dinheiro, né? Que ele acaba acertando com o clube, ganha umas luvas altas e no caso dele, os valores, né, as propostas que existiam para contar com o futebol dele, não só de salário, mas para contar também e adquirir direitos econômicos, eram muito grandes. Então é importante que a gente deixe claro também, o Corinthians conseguiu trazer esse atleta, tem um percentual dos seus direitos, mas também o jogador ficou com grande parte dos direitos econômicos. Então a gente sabe que, sempre em nome da transparência, né? Hoje a gente trouxe o atleta, daqui 1 ano e meio, alcançando os objetivos, ele tem uma proposta para sair, e se isso for muito interessante para ele, para o Corinthians também, claro, mas a vontade dele também vai pesar muito caso quando chegar esse momento, porque ele abriu mão de muita coisa. Então, se chegar lá na frente ele for para recuperar o que ele abriu mão, o Corinthians também vai estar disposto a uma conversa diferente do que seria com qualquer outra venda de atleta, por ele não estar recebendo esse dinheiro hoje. Duílio, a janela fecha hoje. A janela já fechou para o Corinthians ou poderemos ter alguma surpresa a mais no clube na véspera do aniversário do Corinthians? Davi Luiz? Não existe. É bom para você tocar já, Hernan. Vamos colocar. Não existe. Davi Luiz, eu estou sendo perguntado aqui a cada 10 minutos por colegas de vocês, setoristas do clube, se existe a possibilidade. Não, essa negociação não está em andamento, não existe, para a gente não gerar mais expectativa na torcida, né? Nós estamos aqui muito satisfeitos com os atletas que chegaram, então não existe. Existe o nosso lateral, o João, que a gente estava tentando, vindo do Porto, né, por empréstimo de 1 ano, para cobrir também uma carência que a gente tem na reserva do Fagner. Então isso existe ainda, deve estar subindo no bid, a janela fechou ontem, o Porto mandou a documentação toda ontem, então pode